2019 está no ar, mais uma edição do TV Mar News. Eu, Viderlan Araújo, estarei ao seu lado daqui para frente, trazendo os principais assuntos, as notícias que ganharam repercussão em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo nas últimas 24 horas. Estamos ao vivo a partir de agora pelo portal gazetaweb.com, que é o mais completo portal de notícias de Alagoas. O aplicativo TV Mar, disponível também para seu smartphone, é um mecanismo de contato e de acompanhamento da nossa programação. Uma programação que, por sinal, é uma programação genuinamente alagoana, essa da TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnon de Melo. Acompanhe também as nossas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Por lá você tem também todo o panorama, o acompanhamento, os bastidores de cada programa e você pode também acompanhar na íntegra no YouTube a reprise do programa e os melhores momentos daquela entrevista, daquela reportagem que você perdeu através do nosso canal. Além desses mecanismos de contato, nós temos também o WhatsApp, que é uma ferramenta forte para que você venha interagir com a nossa produção. Traga sua denúncia, participe com a gente. Está aí o telefone no vídeo, como o tradicional 3377-9097 é o número da TV Mar Canal 25. Como você já sabe, todas as manhãs estamos aqui repercutindo e, naturalmente, o TV Mar News tem o apoio e o prestígio de Apivida, Saúde e Odontologia, 3215-2523, mais de 40 anos de tradição no Norte e Nordeste. Como você já sabe, Apivida é realmente a marca, a bandeira do TV Mar News, tá certo? Vamos começar o programa de hoje, daqui a pouco nós vamos trazer informações, Dia Mundial da Propaganda hoje, viu? Daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes a respeito desse assunto, nós vamos conversar com um especialista, referência na área, não só em Alagoas, mas no Norte e Nordeste, aqui no estúdio, tá certo? Essa que é uma ferramenta importante, principalmente para potencializar a economia e, naturalmente, transformar as pessoas em atos e gestos muito famosos em todo o planeta. Nós vamos daqui a pouco falar de propaganda, valorização de marcas e outros assuntos nesse Dia Mundial da Propaganda, tá certo? Mas quero começar o programa de hoje. Trabalho que está sendo incentivado, feito inclusive aqui pela nossa equipe de jornalismo da TV Mar Canal 25, que tem o comando da Patrícia Barros. Quero começar aqui o programa de hoje dizendo que o Movimento Unificado dos Militares de Alagoas se reuniu em uma mobilização com o objetivo de cobrar do presidente do Tribunal de Justiça, também de Alagoas, o desembargador Tutimé Zairan, a pauta de julgamento do agravo que busca modificar a decisão monocrática que despromoveu centenas de policiais militares. Uma decisão monocrática do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, desembargador Tutimé Zairan, está trazendo uma insatisfação e uma inquietação na tropa da Polícia Militar de Alagoas. É que essa decisão, segundo os próprios militares, é um desejo do governo do Estado e traz os prejuízos porque tira as promoções desses militares. São mais de 100 militares prejudicados e que se concentram aqui na Praça de Deodoro para reivindicar uma posição diferente do desembargador. Vamos conversar com um dos representantes dos militares, o tenente Maximiano está aqui conosco, ele que é presidente da União dos Policiais Militares de Alagoas, nos fala sobre esse drama, essa situação, essa expectativa. Verdade, nós estamos aqui para pedir ao presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, o excelentíssimo senhor desembargador Tutimé Zairan, para que ele coloque em pauta o agravo, né, para ser julgado o quanto antes, porque isso está trazendo consequências terríveis para nossos policiais militares, uma vez que muitos deles foram despromovidos pela sua decisão. E o remédio encontrado, o remédio jurídico encontrado foi o agravo, que já está com mais de mês que a gente protocolou esse agravo e ele não colocou em pauta para julgamento, para a gente ter a certeza de que o nosso direito está sendo protegido. Já estamos no segundo mandato aí do governo Renan Filho. A posição do governador com relação à tropa, que sempre olhou com uma certa atenção, mas não tem se preocupado em reverter esse quadro, não? Bom, a gente sempre está vendo aí na mídia o governador dizendo que está dando todo o apoio à Polícia Militar e ao Corpo Bombeiro. Lógico, quando ele fala em apoio, ele fala em compra de armamento, compra de viatura, mas o homem em si, esse homem, ele está reclamando diariamente nos quartéis, porque ele deixou de dar o IPCA, para ele dar os 12% em 3 vezes foi preciso a gente fazer um movimento. Então,
o que a gente pensa é totalmente diferente do que ele diz na mídia, né, no dia a dia. Que está tudo certo, nada está certo, porque, para você ter ideia, nós estamos perdendo agora, perdemos na semana passada 5 companheiros, né, porque nós não temos hospital, que a lei diz que nós temos direito ao hospital, à assistência médica, odontológica, farmacêutica, e nós não temos nada disso. E o salário nosso também, pelo serviço que nós desempenhamos para a sociedade, é ínfimo. O que é que o governo do Estado alega e quais as fundamentações da própria Procuradoria-Geral do Estado? A PGE, a pedido do governo do Estado, apresentou ao Tribunal de Justiça, especificamente ao presidente, num pedido para avocar as decisões das promoções, que essas promoções, essas decisões estavam onerando o Estado e já ultrapassavam os 15 milhões de reais, que não é verdade. E a prova disso é que após essa decisão, pouco mais de 500 militares foram despromovidos e se você for fazer um somatório disso, não chega a R$500 mil. Então, onde está a verdade do pedido? A gente mantém um ingresso judicial para garantir um direito que o Estado não está cumprindo pela inércia administrativa. E aí, infelizmente, o governo ludibria a verdade dos fatos naquilo que está de acordo com a lei para sensibilizar o Tribunal de Justiça a despromover vários companheiros militares e aí trazer as sequelas que a gente está acompanhando no dia a dia. A peregrinação desses militares aqui no centro de Maceió, em frente ao Palácio da Justiça, a sede do nosso Tribunal de Justiça das Alagoas, reclamando exatamente essa posição. Segundo eles, o próprio governador Renan Filho, que alega falta de recursos, está aí tirando essas promoções, enquanto eles esperavam promoções e melhores condições de salário, e aí essa surpresa e essa luta que eles já vêm travando para tentar melhorar a situação e não desprestigiá-los sem o aumento de salários, ou seja, as promoções que são anuladas a partir dessa decisão monocrática e que ainda se pede para entrar em pauta com a esperança, a expectativa de que isso seja revertido em favor dos servidores públicos militares de Alagoas. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar se concentram nesse momento em frente ao tribunal para clamar ao presidente do TJ, Tutimé Zairan, para reverter essa situação. Com as imagens de Márcio André, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnoldo Melo, no canal 25 da NET. Pois é, né? Uma movimentação que tem caráter, sim, de defesa de interesses, né, dos policiais militares, quando se coloca principalmente a participação do Poder Judiciário e as cobranças que são feitas ao Tribunal de Justiça de Alagoas. Nós vamos continuar acompanhando essas reivindicações e o trabalho que está sendo feito pelas comissões que formam justamente toda essa movimentação, para que cada um possa ter dentro dos seus interesses aquilo que for justo, pelo seu trabalho e pelo que exerce. Nós vamos agora trazer um tema muito importante também aqui no programa e mudando um pouco, né, das questões relacionadas à cobrança, à reivindicação. É claro que cada profissão ela tem o seu caráter e quando se fala de propaganda, já que hoje é um dia importante, dia 4 de dezembro é o Dia Mundial da Propaganda, essa ferramenta é uma ferramenta fundamental não apenas para a sobrevivência do ser humano ou de um negócio, mas é responsável por movimentar toda a cadeia produtiva e traz potencialidades econômicas em vários segmentos. Estamos aqui com o Herman Fernandes, presidente da Associação Brasileira das Agências de Publicidade. A propaganda, de fato, Herman, parabéns, inclusive, muito obrigado por ter vindo. A propaganda é a alma do negócio, como diz a tradicional frase, o tradicional slogan? Sem dúvida, acho que a propaganda é uma mola propulsora da economia, né? E como mola propulsora da economia, ela tem um papel fundamental para alavancar negócios, para fortalecer marcas e, principalmente, para estreitar a relação entre as pessoas e as marcas que fazem o mercado. É isso que faz essa engrenagem que a gente chama da indústria da comunicação se movimentar. Agora, quando se fala de propaganda, esse cenário para a nossa cultura, para a cultura aqui de Alagoas, como é que tem sido, Herman? Um desafio total, não só
localmente, mas a comunicação, de um modo geral, ela vem passando por um processo de transformação muito grande a nível mundial. Certo? No Brasil, a gente tem vivido isso, Alagoas, claro, está inserida nesse contexto, mas é algo que a gente precisa tratar sempre com muita serenidade, com uma coisa que é passageira, é transformadora. O que incomoda é o fato de nós estarmos inseridos nesse momento de transformação, né? Aquela história da quarta revolução, né? Essa quarta revolução nós estamos vivendo e somos parte dessa transformação. Sim. E isso requer um esforço maior, planejamentos mais bem elaborados, para que a gente possa fazer essa transformação acontecer de uma forma menos traumática possível, preservando aquilo que dá certo, se adequando àquilo que precisa ser adequado e eliminando algumas coisas que hoje não fazem mais sentido dentro desse mercado. E quais os desafios de se fazer uma propaganda hoje, por exemplo? Equilíbrio. Eu acredito que a palavra mais importante nesse momento de transição é equilíbrio. Nós precisamos evitar essas dicotomias, a gente precisa acabar com essas discussões maniqueístas, de isso funciona, aquilo não funciona mais, isso é o correto, aquilo é o errado. Não, nós temos novas mídias, nós estamos vivendo novas formas, estamos vivenciando novas formas de nos comunicarmos com os mercados, mas não podemos esquecer aquilo que já dá certo, aquilo que já foi feito e foi trilhado, e o grande desafio é você fazer tudo isso com equilíbrio. As mídias digitais estão aí, a televisão continua muito viva, o rádio continua muito vivo, a mídia impressa passa por uma transformação mais profunda, mas você tem, tanto nos Estados Unidos como na Europa, modelos de readequação que já são vitoriosos, já são motivos de aplauso, e a gente precisa atravessar esse momento sem perder o nosso foco. E qual é o nosso foco? Nosso foco é acreditar nas marcas, valorizar essas marcas, fazer uma comunicação embasada na ética e na responsabilidade e que seja capaz de continuar movimentando os mercados. E diante disso tem um dado muito interessante, Widerlan, acho que ilustra muito bem a força da publicidade, não só no Brasil como em todo o mundo, mas um dado nosso. Para cada R$1 investido em publicidade no Brasil, se gera R$10 de movimentação na economia. E esse dado, ele por si só, mostra a força dessa nossa indústria. A criatividade na criação de uma propaganda acaba sendo também uma excelente alternativa para você tentar fugir um pouco daquilo que é considerado tradicional, por exemplo, Herman. Você acha que uma propaganda ela precisa sair um pouco da curva, daquilo que as pessoas estão acostumadas a ver, trazer um pouco dentro de um conceito ético aquilo que é novo para a sociedade, ou pelo menos tentar trazer algo que seja uma novidade para a maioria? Sem dúvida nenhuma, a criatividade ela vai continuar sendo o principal combustível para uma propaganda de resultado. O importante é a gente saber, e aí é um recado principalmente para os jovens profissionais, que não existe aquele processo criativo sem informação. Aí é uma frase do Roberto Duailib, no livro Propaganda Ilimitada, que já tem algumas décadas, onde o Duailib coloca que o combustível da criatividade é a informação. Sim. Eu não tenho como ser criativo se eu não tiver informação. Então, essa informação, para que a gente tenha essa informação, é preciso buscá-la, ter interesse e entender essa informação para utilizá-la da melhor forma possível, né? E hoje nós temos um excesso de informação, né, que chega até nós, o que nos leva a um desafio também muito grande, que é separar o joio do trigo, saber o que é verdade, o que é relevante, o que realmente nos interessa e trazer aquilo para a realidade do nosso cliente, trazer essa informação para o nosso planejamento, para que a gente possa fazer planejamentos mais robustos, mais sólidos e que permitam efetivamente se criar uma publicidade mais criativa do ponto de vista de resultado. Como é que está sendo hoje, por exemplo, tratar todos esses avanços que você citou, separar, na verdade, como também você colocou há pouco, o joio do trigo, quando se diz mídias tradicionais e mídias digitais? Como um profissional
responsável pela criação numa área de propaganda que é tão importante para potencializar a economia, tem que saber tratar esse assunto? O publicitário, assim como o psicólogo, né, como sociólogo, antropólogo, nós como publicitários temos como missão, e aí independe do momento histórico onde a gente esteja inserido, a nossa grande missão é entender de pessoas. A gente precisa entender de pessoas. Saber o que essas pessoas pensam, como essas pessoas agem, é sim o grande norteador do nosso trabalho. Sim. Então, entender as pessoas é esse grande desafio, e não é fácil entender de pessoas, porque as pessoas estão passando sempre por momentos de transformação, o que exige de nós publicitários tentar acompanhar essas transformações. E aí a gente começa a falar um pouco sobre essas mudanças de hábito, né, a inserção do mundo digital na vida das pessoas, a relação das pessoas com o mobile, a relação das pessoas com a família, o tempo que essa pessoa passa hoje diante da tela grande, dividido com a tela menor que está no colo, dividido com o rádio que está ligado. Então, são vários atrativos que cercam essas pessoas. Então, como a gente realmente aparecer e nos tornarmos relevantes na vida dessas pessoas. E aí vem o planejamento, vem o estudo de mídia, vem a capacidade que uma agência de publicidade, junto com o departamento de marketing do seu cliente, tem de buscar informações relevantes sobre a vida dessas pessoas. Vamos falar um pouquinho, você é presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade aqui de Alagoas. Como é que tem sido o trabalho, como vocês têm acompanhado, por exemplo, o trabalho também de formação das instituições de ensino aqui para poder capacitar e lançar profissionais mais qualificados para o mercado de trabalho, Herman? Vamos lá. As faculdades, elas têm sempre portas abertas junto à ABAP. Na medida do possível, nós estamos sempre presentes dentro das universidades, com palestra, levando algum profissional. Sempre que somos convidados, estamos presentes para conversar um pouco com esse jovem universitário ou com aquele profissional recém-formado que está chegando agora no mercado de trabalho. Esse é um dos papéis que a ABAP exerce. Um outro papel fundamental da ABAP é ocupar um espaço junto ao empresariado. Nós estamos hoje com um projeto bastante interessante, que é chamado Marca na Agenda, que fizemos a primeira edição agora há poucos dias, onde nós vamos estar sempre trabalhando com um convidado local, uma marca alagoana, genuinamente alagoana, mas que tenha hoje presença nacional, inclusive internacional, para que esse case seja levado a outros empresários. A ABAP também tem esse trabalho muito próximo ao SEMP e ao CONAR. O SEMP é o Conselho Executivo de Normas Padrão, certo, que é a entidade que rege o negócio da publicidade, e o CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação, que é um órgão fiscalizador também da atividade publicitária. E aí, Widerlan, uma coisa muito bacana que a gente tem no mercado publicitário brasileiro, e a ABAP é uma guardiã disso, é o nosso modelo de negócio, que é um modelo brasileiro de publicidade. Ele é invejado, né, no mundo inteiro. Ele é um sistema autorregulamentado, né? Aí tem a presença do SEMP e do CONAR como balizadores da relação entre agências de publicidade, veículos de comunicação e anunciantes. E o mais interessante é que esses órgãos são formados por representantes desse tripé, ou seja, os anunciantes, as agências de publicidade e os veículos, eles ocupam cadeiras tanto no SEMP como no CONAR e definem juntos, né, de uma forma harmônica, os melhores caminhos para a publicidade brasileira. As metas da ABAP para 2020, por favor. Estreitar cada vez mais a nossa relação com as entidades de classe que ajudam a fomentar os mercados. Aí a gente pode citar a Associação Comercial, CDL, Federação das Indústrias, ABIH, Abrazel, Associação de Shopping Centers, ou seja, entidades que realmente pensam e abraçam o desenvolvimento econômico do nosso Estado. É junto dessas pessoas, é junto dessas entidades que a ABAP tem o compromisso de atuar. Fizemos isso com o lançamento da Semana do Brasil, em setembro, aqui em Alagoas, reunindo essas entidades. Demos um outro passo importante com a realização, apoiando o movimento Alagoas Competitiva, um evento bastante interessante sobre
cidades inteligentes. Temos mais um outro passo com o Marca na Agenda, numa parceria muito interessante com o Rodrigo Cavalcante. Então, a gente trazendo esses cases também do nosso mercado, e é esse o nosso papel, é de ocupar espaços como esse que a TV Mar está abrindo para a gente, para falar sobre um negócio que gera outros negócios, que ajuda a gerar emprego, que ajuda a gerar divisas e que, acima de tudo, impulsiona a economia nacional. Como ajustar esse parâmetro no retorno para um publicitário quando se elabora uma propaganda? Existem valores tabelados nacionalmente para propagandas de 15, de 30 segundos? Há dúvidas nesse sentido, Herman? Hoje existe tabela, por exemplo, para que um profissional possa atuar amparado, pelo menos tendo como parâmetro os outros também profissionais? Perfeito. A Alagoas, existe uma tabela, que é uma tabela referencial da ABAP, que norteia os valores que devem ser cobrados para a criação de peças publicitárias. Então, essa tabela é uma tabela referencial que serve de balizador para que as agências tenham um padrão, certo? Uma linha de referência mesmo para suas cobranças. As agências, como é que a agência de publicidade ela é remunerada? A agência de publicidade ela é remunerada pelo seu processo criativo e de planejamento, que aí é regido por essa tabela, tá? E ela recebe tanto dos veículos de comunicação, o que a gente chama de desconto padrão, certo? Recebe um percentual dos veículos, a título de desconto padrão, pelo acompanhamento daquela mídia e do que advém de produção, também um percentual que é de gráfica, produtoras de vídeo, e outros fornecedores afins, pelo acompanhamento também desse trabalho. É isso que faz, na verdade, o negócio da publicidade se movimentar, crescer e gerar oportunidade de emprego para jovens que saem aí de várias áreas da comunicação. Herman, olhando para aquela câmera 2 ali, gostaria que você trouxesse a sua mensagem para os empresários para que esses valorizem a propaganda, aproveitando inclusive o advento da internet, com o YouTube, porque antigamente existiam todas as dificuldades do mundo para o cara pensar duas vezes em fazer propaganda. Um custo para fazer uma veiculação num veículo, né? Hoje não, com a internet, com o YouTube, qualquer propaganda pode ser publicada através do Instagram, do YouTube, enfim, das mídias sociais. Então, qual a mensagem que você deixa para esse empresário que ainda pensa duas vezes, tem o meu negócio, mas ainda penso duas vezes em fazer uma propaganda? Vamos lá. Acho que o grande recado é o de acreditar que o seu negócio pode ser cada vez maior e mais pujante. É acreditar que você pode gerar ainda mais empregos, é acreditar que você pode ter um negócio ainda mais lucrativo, abraçando uma fatia maior de mercado. Para isso, a gente precisa ter profissionais cada vez mais qualificados ao nosso lado. E as agências de publicidade alagoanas, as agências ligadas à ABAP, aquelas agências que têm a certificação do SEMP, isso é muito importante. Quando for contratar uma agência de publicidade, busca saber se ela é certificada pelo SEMP, que é o Conselho Executivo de Normas Padrão. Isso significa que aquela agência ela segue as regras mínimas para prestar um serviço de qualidade na área publicitária. Então, preste atenção a isso para que a sua marca, que é como um filho, né, que você depende dela, seja entregue nas mãos de pessoas com competência para fazê-la crescer. Esse é o grande recado para o mundo empresarial. Para os estudantes e para os jovens publicitários, aprendam com aqueles que já trilharam o mesmo caminho de vocês. Valorizem aqueles que já estão no mercado há mais tempo. Busque aprender, beber dessas fontes, que são fontes que já passaram por vários momentos de turbulência, de crescimento, de aperto do mercado. Então, um mercado que não tem memória, ele não consegue avançar. Então, eu falo isso para os jovens profissionais da publicidade. Busquem a memória da publicidade alagoana. Valorize aqueles que pavimentaram esse caminho que hoje vocês estão trilhando. Vocês vão ter muito o que aprender com essas pessoas e vão ter muito o que ensinar também. É essa troca, é esse respeito que o mercado exige, que o mercado precisa e que faz esse mercado ser forte e pujante. Presidente, muito obrigado.
Se nós não nos encontrarmos, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para você, né? Estamos daqui a pouco já respirando tudo isso, né? Para todos nós, que 2020 seja um ano de realização, de crescimento e de vitória para o nosso mercado. Herman Fernandes conversou conosco aqui no estúdio, ele que é presidente da Associação Brasileira das Agências de Publicidade aqui em Alagoas. Hoje, o Dia Mundial da Propaganda, dia 4 de dezembro, né? Daqui a pouco os ajustes serão feitos, tá certo? 4 de dezembro, nós vamos trazer agora, depois da participação do nosso presidente aqui, né? Falando de propaganda, publicidade e tudo mais, nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, nós vamos trazer mais informações ainda nessa edição do TV Mar News. Voltamos já.